Quando nós falamos em divórcio ou separação, é comum que possa surgir a questão da guarda dos filhos do casal que está passando por algum acontecimento desse tipo. Bom, a guarda dos filhos é um tema que causa bastante confusão entre as pessoas, isso porque a sociedade costuma confundir o conceito de guarda, né? Então, inicialmente é importante esclarecer aqui algumas coisas sobre o assunto, tá? A guarda, pessoal, não é simplesmente o direito do pai ou da mãe de ficar com a criança ou adolescente. Não é isso. Na verdade, a guarda é a responsabilidade dos pais sobre o filho menor. É o poder de decisão sobre os interesses desse filho. Afinal, na maioria das vezes, o menor não tem o conhecimento necessário para saber o que é bom ou ruim para ele, né? Então, naturalmente, compete aos pais, ainda que separados ou divorciados, decidir sobre determinadas questões, como a escola que ele vai ser matriculado, o médico que vai atender ele, o esporte que ele vai praticar, as aulas para ele tocar algum instrumento, enfim. A guarda e, portanto, a responsabilidade é exatamente sobre isso. Ou seja, se engana quem diz que quer ter a guarda da criança para poder ficar com ela simplesmente. Se você tem a guarda da criança, quer dizer que você tem o dever de responsabilidade para atender os melhores interesses do seu filho. Ok, pessoal? No Brasil, nós podemos dizer que, por lei, existem aí dois tipos de guarda, a unilateral e a compartilhada. Apesar disso, os tribunais têm entendido a guarda compartilhada como regra, onde ambos os pais têm responsabilidade sobre o filho, ou seja, as decisões sobre a vida dessa criança são tomadas em conjunto por esses pais, mesmo que eles estejam separados, morando em casas diferentes, né? E por que isso, pessoal? Qual é a lógica da regra adotada pelos tribunais ser a guarda compartilhada? Como eu disse, pessoal, quando a gente fala em guarda, nós estamos falando sobre responsabilidade. Então, se essa responsabilidade for dividida entre os pais, a probabilidade de serem tomadas decisões mais bem pensadas, digamos assim, ela é muito maior. A gente tem que concordar sobre isso. Na guarda unilateral, apenas um dos pais vai tomar essa responsabilidade para si, sem precisar consultar o outro. Então, imagina você como pai ou mãe não poder influenciar nas escolhas da criança. É ruim isso, né? Digamos, numa situação hipotética que a mãe tem a guarda unilateral da criança e matricula o filho em um colégio ruim, mas que tenha a mensalidade barata, que cabe no bolso dessa mãe. E o pai, que não tem a guarda dessa criança, tem condições financeiras de arcar com os custos de um colégio melhor, mas não pode fazer isso porque a guarda é unilateral da mãe. Então, outra situação que acontece na guarda unilateral é que a outra parte que não tem a guarda geralmente tem maiores restrições para ver a criança. Então, o direito do filho de poder conviver com o pai ou com a mãe vai estar sendo retirado de certa forma, sem que a criança possa opinar a esse respeito. Percebe como isso influencia diretamente no desenvolvimento dessa criança? É mais ou menos por aí a reflexão que a gente tem que fazer quando trata dessa questão relacionada à guarda dos filhos. Então, na guarda compartilhada, ambos os pais têm responsabilidade, têm autoridade sobre as decisões na vida do filho, enquanto que na guarda unilateral, apenas um desses pais carrega essa responsabilidade. Basicamente, esse é o conceito que você precisa entender. Assim, a gente já pode responder com maior segurança a pergunta que está aí no título desse vídeo, que provavelmente é a informação que você está buscando, de como conseguir a guarda do filho. Bom, existe um mecanismo na justiça que se chama ação de guarda. É essa ação promovida através de um advogado por um dos pais ou em conjunto entre eles de forma amigável que dá origem ao processo judicial que vai regulamentar essa questão da guarda. Então, a partir do momento que você propõe essa ação perante a justiça, você pode ali justificar por que a guarda deve ser compartilhada ou unilateral. Nesse primeiro momento da ação judicial, você já pode propor também um regime de convivência ou de visitação e também a questão da pensão alimentícia para que o juiz analise, né? E é importante dizer que não é porque você, na condição de pai ou mãe da criança, se antecipou e entrou com essa ação de guarda que o juiz vai aceitar tudo que você disser. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Apesar de ser possível você obter a guarda provisória através de uma decisão liminar,
para que o juiz chegue a uma decisão justa, é importante que a outra parte também seja ouvida nesse processo. E o juiz sempre vai pensar no melhor interesse da criança, decidindo o processo somente depois de fazer uma análise criteriosa sobre os fatos trazidos pelas partes e também das provas, que podem ser documentos, fotos, vídeos, conversas de WhatsApp ou até mesmo testemunhas, por exemplo. E aí, pessoal, mesmo que se trate de guarda unilateral ou compartilhada, vai ter que ser decidido onde a criança vai morar. Se na casa do pai ou da mãe, ou na casa de um dos pais ou uma das mães, quando se tratar de um relacionamento homoafetivo, né? A justiça entende que é fundamental que a criança compreenda que ela tenha uma moradia, um local fixo onde ela vai saber que ali ela vai ter a garantia de poder se alimentar, crescer, descansar, brincar, dormir, enfim. E essa moradia pode ser na casa do pai ou da mãe. É importante destacar isso aqui. Aquela questão de que a mãe sempre tem a preferência, isso é mentira, tá, pessoal? Isso é um mito. A criança vai morar onde ficar comprovado que for melhor para ela. E aquele que não morar com essa criança vai ter a obrigação de pagar a pensão alimentícia, que não vai ser destinada ao seu ex-companheiro ou ex-companheira, mas sim à criança. Apesar de que, se esse pagamento ocorrer em dinheiro, ele vai ser depositado na conta daquele com quem a criança estiver morando. E a esse pai ou mãe que receber essa quantia mensal, então, vai caber apenas administrar esse dinheiro para o bem da criança, pagando despesas com mercado, escola, natação, médico, o que for de interesse da criança. O nome é pensão alimentícia, mas como vocês podem verificar, esse dinheiro não se refere apenas à alimentação, mas sim a todas as despesas essenciais que a criança tem. Só um adendo aqui, é interessante falar que pode sim ser acordado que a totalidade ou a parte dessa pensão seja paga diretamente aquilo a que ela se destina, como por exemplo a mensalidade escolar. Não tem nada de errado nisso, mas isso vai depender de cada caso. Lembrando sempre que quem vai dar a palavra final é o juiz, que é plenamente capacitado para resolver esse tipo de conflito. E aí, em conjunto com essa decisão da guarda unilateral ou compartilhada, vai ser decidida a questão da convivência ou visitação daquele que não morar com a criança, que não perde o direito de poder conviver com o filho, né? Seja para que a criança ou adolescente fique na casa dele em finais de semana alternados, ou até 1 ou 2 dias da semana mesmo, nos feriados, aniversários e por aí vai. Então é isso, pessoal. Acredito que essas são as informações que os pais precisam saber sobre a situação da guarda dos filhos, tá? Em resumo, para ter a guarda do filho é preciso sim de uma ação judicial, e nesse ponto é importante dizer que os pais sempre busquem um advogado especialista na área para evitar problemas e também porque o especialista vai saber até onde ele pode ir e vai passar a orientação que atende o melhor interesse do filho e também dos pais, tá bom? E eu espero de coração que eu possa ter esclarecido e ajudado vocês com esse vídeo aqui. Se gostou do conteúdo, curte aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso com certeza vai nos ajudar a produzir mais vídeos desse tipo. Um abraço e até mais!